Bom dia, irmãos. Mais uma vez, um bom dia, um feliz sábado a todos. Esse é o segundo momento em que, juntos aqui nesse culto, iremos aprender um pouco mais, sobre a vontade de nosso Deus. E a vontade dele, a princípio, é que estejamos unidos em sua palavra, em seu amor. E a vontade dele também é que tenhamos vida e abundância. Esse primeiro louvor que iremos cantar, ele vem de encontro ao nosso desejo maior, de renovação, de transformação. Renova-me é o nome do nosso louvor desta manhã.
Nosso Deus e Pai amado, mais uma vez estamos diante de Ti para suplicar-lhe a Tua presença entre nós. Criador do universo, Criador dos céus e da terra, do mar, das fontes, das águas, nesse momento possa ser adorado verdadeiramente por cada um de nós. Possamos reconhecer as Tuas obras, possamos reconhecer a Tua grandeza, Teu infinito poder e sabedoria. A Ti toda a honra e toda a glória para todos sempre, ó Pai. Que nossa alma, nosso ser, constantemente possa desejar, prestar cada vez mais, profundamente, adoração ao nosso Deus. Que o Espírito Santo nos seja concedido, que esse poder possa ser operado em cada um de nós, para prestar o melhor culto ao nosso Deus. Que a Tua paz, que Teus santos anjos estejam também participando deste momento e possamos juntos aqui dar louvores e glórias ao nosso Deus. Em nome de Jesus, amém. Estou de olho na hora aqui, 11h07. Em poucos minutos, vamos decorrer aqui sobre um tema muito importante. Deus requer o coração inteiro de cada um de nós. Deus requer o nosso coração inteiro. Em Deuteronômio 30:16, em nossas Bíblias, nós encontramos aqui um apelo, um pedido de Deus a cada um de nós. A toda a humanidade é feito um convite, é feito um apelo, sem restrição, sem nenhuma acepção de pessoa. Deus diz assim: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuir. Esse contexto é bem claro para nós, refere-se ao povo de Deus, povo de Israel, que estava para conquistar a terra de Canaã. Mas trazendo para o contexto espiritual, podemos entender que a Canaã, a nossa Canaã, é o céu, é a nova terra ao qual Deus está nos preparando. Está nos oferecendo uma terra que mana leite e mel, no contexto, uma terra que produz, que um plano, um propósito divino dessa herança é que vivamos eternamente. O Senhor nos abençoará e podemos possuir a terra. A questão é que quando as pessoas são verdadeiramente convertidas, seus gostos são transformados. Elas, quando buscam o poder de Deus, quando elas buscam a Deus, elas se convertem e os seus gostos são transformados. Em todos os nossos gastos terão um único propósito: manter a glória de Deus em vista, ter uma influência correta na igreja, em todas as suas ações, testificar ao mundo que são filhos de Deus e que mediante a fé foram feitos participantes da abnegação de Cristo e de seu grande amor pelas pessoas a perecer.
o mandamento de Deus é que amemos a Ele, né? Que amemos a Ele acima de todas as coisas e amemos aos nossos semelhantes. Diz em Eclesiastes 12, versículo 13, que gostaria de ler com os irmãos, Eclesiastes 12, 13, que um dos maiores deveres, o maior dever do ser humano, Eclesiastes 12, versículo 13, de tudo que temos ouvido, de tudo que temos vivido, aprendido, o mais importante é o que, irmãos? Guardar os mandamentos de Deus? De tudo que nós temos experimentado, vivido, aprendido, as nossas profissões, os nossos talentos, tudo que foram desenvolvidos ao longo de toda a nossa existência. Isso é importante, é necessário, mas o mais importante, acima de tudo, que diz ali, de tudo que se tem ouvido, a suma o mais importante é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque isso é o dever de alguns? Não, de todo o homem, de todo ser vivente. Nós temos um dever para com Deus. E a nossa vida deve testemunhar disso, de que nós o amamos através de nossas ações, de nossas palavras, através de uma influência correta na igreja, na sociedade, em todas as ações, nós devemos testificar ao mundo que somos filhos de Deus e que fomos verdadeiramente convertidos. E que fomos, pela fé, mediante a fé, fomos feitos participantes da abnegação de Cristo e de seu grande amor pelas pessoas a perecer. Ou seja, aqueles que amam a Deus é porque realmente eles conhecem a Deus. Eu conheço esse Deus e eu o amo, e eu o louvo e eu o adoro. Interessante que quando passamos a conhecer a Deus, nós conseguimos compreender os pensamentos de Deus. E quando nós conseguimos compreender os pensamentos de Deus, aí vem o grande desafio da vida, que os pensamentos de Deus são de quê? Segundo ali o profeta Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamento de quê? De bem e não de mal. Quando Deus olha para o ser humano, ele sente o desejo ardente de vê-lo feliz, de alcançar sucesso, né? E de sentir o prazer, o verdadeiro prazer. De ter um propósito, de ter uma direção. E esse desejo de Deus, quando nós passamos a conhecer, passa a ser o nosso desejo também. Quando eu conheço a Deus e sei que Ele ama, independentemente de quem seja a pessoa, porque Deus não faz acepção de pessoas. E quando eu conheço e sei que Ele ama aquele que é o meu inimigo, e Ele pede para amá-lo também, segundo a palavra de Jesus Cristo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E quando eu passo a conhecer a Deus, eu também quero amar o meu inimigo. Porque outrora eu também já fui inimigo. E quando eu me torno amigo de Deus, então eu me torno coparticipante com Cristo em seu sofrimento, em sua abnegação, em doar-se pela humanidade que não merecia nada. Então o meu papel agora eu assumo como aquele que ama a Deus, amando os meus semelhantes. Os que amam a Deus cuidarão constantemente para não elevarem um padrão mundano em lugar da bandeira de Cristo. Esse aqui é um ponto muito importante em nossas vidas. O que é de Deus e o que não é de Deus. Preciso ter conhecimento.
Deus diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E Ele nos revelou quais são os seus pensamentos. E os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Ou seja, os desejos do nosso coração, muitas vezes, é enganoso. Eu diria que não muitas vezes, ele realmente é enganoso. Segundo a palavra, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e irremediavelmente corrupto. Quando o nosso coração, quando as nossas emoções, elas não são subjugadas pela razão, e a razão pela palavra de Deus, pode ter certeza que muita coisa estranha vai acontecer em nossas vidas. Nós agiremos por impulso, por intuição, por instinto, por sei lá o quê, mas não pelos pensamentos de Deus, não pelos caminhos dele. Aí nós conseguimos, irmãos, alcançar muito sucesso ainda. Nós conseguimos alcançar êxito em muitos de nossos empreendimentos, mas sem a bênção de Deus. Porque falta-nos conhecimento. Nós precisamos conhecer quais são os pensamentos de Deus. Diz o apóstolo Paulo: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais quais sejam, constantemente nós devemos transformar nossas opiniões, nossos conceitos, com base na palavra de Deus, para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossa vida. Senhor, que queres que eu faça? Que queres que caminho que eu devo seguir? Qual é o teu pensamento? Tudo deve ser com base e fundamento na palavra de Deus, para que constantemente nós não venhamos a elevar a um padrão humano, um mundano, né? Muitas vezes nós estamos cultivando coisas mundanas em nosso coração, sem saber que aquilo é abominável ao Senhor. É imprescindível, é indispensável que cada um de nós, como diz o sábio Salomão, a suma o mais importante é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Esse é o propósito do cristão, ou é o propósito de todo ser humano. Que contas, irmãos, teremos que prestar, sendo que tem a Bíblia para nos guiar quanto ao espírito e ação que precisamos ter a fim de conduzir as pessoas das trevas para o caminho aberto, aos remidos no Senhor. Que contas nós teremos de prestar pelo conhecimento que nos foi concedido, pela bondade e misericórdia de Deus, pela justiça de Deus revelada em sua palavra. E agora nós temos o papel de anunciar, nós temos o dever de anunciar através de uma vida, convertida. Quando nos convertemos, nós nos tornamos, então, pessoas que testemunham, não só através de nosso testemunho pessoal, através de nossas atitudes, mas também através das palavras coerentes que condizem com aquilo que nós pregamos. Em Romanos 10, o apóstolo Paulo, ele traz aqui Romanos 10, versículo 1 e 2, a letra aqui para mim é muito, muito pequena. Ele diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração, o coração de Paulo, o desejo dele, esse desejo ele está bem familiarizado com o desejo de Deus, Então ele estava muito relacionado com Deus, conectado com Deus, e essa vontade estava bem fundamentada no que nós conhecemos como a vontade de Deus. Ele disse que, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor de vocês são para que sejam salvos. Isso aqui é interessante, irmãos? Será que esse mesmo desejo está em nosso interior, nosso ser? Será que quando olhamos um para o outro como irmãos ou como aos nossos semelhantes, será que existe um desejo ardente de ver a salvação naquela pessoa?
Será que nosso coração está cheio do amor de Deus, a ponto de que aquele que muitas vezes nos desagrada, que nos critica, que nos difama, que nos calunia, será que em nosso coração transformado há um desejo ardente como o de Paulo e como o do próprio Deus de vê-los salvos? Esse deve ser um grande desejo de nosso coração. Quando olhamos de um irmão para o outro, nós devemos transmitir a bondade e o amor de nosso Deus. Eu quero ver esse irmão no céu. Eu quero ver o meu semelhante no céu. Quero ver o meu próximo no céu. Eu o amo porque Deus o amou. O sangue de Jesus foi derramado, o preço foi pago por aquela alma. E aqui diz o apóstolo Paulo que eu dou testemunho, diz ele. Eu sou testemunha de que vocês têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. Vocês têm zelo, vocês são religiosos, vocês vão à igreja, vocês praticam muitos rituais e cerimônias que estão ligados, relacionados com a religião. Mas aqui vem uma questão muito intrigante. Ele diz que sem entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Ou seja, em outras palavras, vocês não entregaram seus corações, as suas vontades, os seus impulsos a Deus. Há desejos mundanos em vocês. Há desejo por supremacia, há críticas, há muita coisa estranha dentro de vocês. A justiça de Cristo, ao qual devemos nos revestir, não está em nós. A alegria de sermos salvos pela graça, irmãos, ela transforma o nosso coração. A alegria de sermos salvos pela graça, a justificação, a remissão de nossos pecados deveria gerar em nós e promover em nós um prazer, uma emoção tão grande, que nós deveríamos, então, nesse momento agora, transmitir essa emoção às pessoas. Irmão, eu te amo. Eu te amo verdadeiramente. Esse amor precisa ser promovido entre nós. Aqui diz também que quanto dinheiro, irmãos, não é gasto a fim de seguir os anseios e desejos de um coração carnal, a agradar e glorificar o próprio eu. Aqui está um erro tremendo de nossa parte como cristãos, falando como cristãos. Todos os cristãos têm um dever muito maior do que os que não são cristãos. Eles devem levantar a bandeira, eles devem tomar uma posição, E esse grande desafio é tremendo. E aqui diz que quanto dinheiro não é gasto a fim de seguir os anseios e desejos de um coração carnal e agradar e glorificar o próprio eu. Quantos recursos poderiam fluir para o tesouro do Senhor, sendo, no entanto, empregados em favor do próprio eu? Há muito egoísmo de nossa parte. Há muitas coisas que nós introduzimos em nosso ser, para os nossos próprios desejos e vontades, e nós não focamos muito naquilo que Deus realmente deseja. E no juízo, aquelas pobres pessoas tentadas que viveram para agradar a si mesmas, verão que essas coisas, da maneira como Deus as tem avaliado. Elas então verão essas coisas da maneira como Deus tem as avaliado. Verão como poderiam ter economizado e ajudado se não estivessem preocupadas com o eu. Realmente o eu, hoje em dia, o egoísmo, o egocentrismo, existe outra palavra também, o antropocentrismo, O centro das atenções sou eu. Eu devo ser o centro das atenções. Isso tem crescido demais.
O amor de quase todos está se esfriando por conta desse egocentrismo, por conta dessa supremacia que nós buscamos em nós. Deus está sendo deixado de lado. Deus está ficando em segundos planos. Nós buscamos os nossos caminhos, nós buscamos as nossas necessidades particulares, né, materiais, mas Deus nunca deve ser deixado de lado. Todos aqueles possuidores de um conhecimento da verdade têm uma obra a fazer para merecer a compaixão de Cristo. Sois cobreiros de Deus. A salvação de pessoas está acima de qualquer outro interesse. Alguém já viu o filme A Lista de Schindler? Eu já vi esse filme. Eu não sei se ele é baseado em fatos reais. Eu acredito que era baseado em fatos reais, mas havia muitos elementos ali que não estavam dentro, talvez, da realidade. Mas o que me chamou muita atenção foi que no final do filme, ele estava muito triste, muito angustiado por não ter salvado mais vidas. Ele viu um relógio que ele poderia ter se desprendido. Ele viu o anel em seu dedo que ele poderia ter vendido para comprar mais vidas ali, ser salvas, né? Por esse ato de benevolência. E hoje, irmãos, nós estamos vivendo os dias finais da história. Existem muitos conselhos, muitas orientações de Deus para o povo dele. Não entesourar coisas, não buscar mais coisas. Devemos nos desprender dessas coisas. Mas à medida que o tempo vai passando, parece que a nossa mente, nosso coração está cada vez mais ligado ao mundo. Porque falta-nos o conhecimento. Há uma obra dada por Deus a ser realizada por todos nós. Ninguém deve ficar parado, ninguém deve ficar ocioso, ninguém deve ser egoísta, egocêntrico. É muito fácil nos tornarmos assim, e Satanás está constantemente agindo para que esse espírito egoísta seja manifestado por professos cristãos. Gostaria de poder fazer a igreja compreender quão terrível é professar sermos cristãos, enquanto em lugar de conduzirmos nossos pensamentos e ações na direção do céu, abrigamos um caráter que se adapta aos planos de Satanás, pois ele pode nos usar como meio de apartar outros da verdadeira piedade e zelosa obra cristã. O sal que perdeu o seu sabor nunca poderá beneficiar o mundo. Tornar-se assim inútil, somente servindo para ser lançado por terra e ser pisado pelos homens. Quem são aqueles que levam a armadura de Jesus Cristo? Quem são os que se agrupam sob a bandeira para trabalhar como soldados fiéis e bem disciplinados? Deus nos fez mordomos e espera-se que um mordomo seja achado fiel. Aí eu pesquisando um pouco sobre a questão, Deus deseja todo o coração, todo o nosso coração. E ali no dicionário diz assim: no contexto cristão, um mordomo é alguém que cuida do que não é seu, administrando os bens, talentos e a vida que foram concedidos por Deus. O termo destaca a responsabilidade e o cuidado com o que se recebe. E sabe qual é que é o nosso bem mais precioso que nós recebemos? É a vida eterna. Nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Em nós repousa uma responsabilidade de salvar vidas. Em nós repousa a grande responsabilidade, o grande desafio de amar. O amor genuíno. Deus pede o nosso coração inteiro.
amor a Deus e amor aos nossos semelhantes. Nós devemos ter cuidado com as nossas palavras. Nós devemos ter cuidado com as nossas atitudes. Muitas vezes caímos na tentação de agirmos pelo impulso. Eu constantemente caio nessa tentação de falar com aspereza, né? Falar com raiva, com ira. Isso demonstra um coração que não foi convertido e não se entregou a Jesus. Todo cristão, ele tem o dever de ser manso e humilde, de falar com ternura, com simpatia, ser gentil, ser amável. Ele deve colaborar, cooperar com a obra do Espírito Santo, de remover do templo da alma todo o egoísmo, o orgulho, a ira, a vaidade, toda a superficialidade de nosso coração deve ser removida. Que grande desafio, irmãos! Que grande obra que nós devemos desempenhar em nosso tempo. Em todos os tempos foram, mas os nossos dias são os piores. Diz o apóstolo Paulo que tempos difíceis seriam esses, nos tempos do fim. Os homens seriam egoístas, seriam avarentos, seriam orgulhosos, implacáveis, irreconciliáveis, seriam desobedientes, seriam ingratos. Os homens seriam terríveis nesses tempos. Nós vemos aí afora. Que Deus ajude-nos a desenvolver um caráter puro, santo, a sermos verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos de Deus, aqueles que amam a Deus e amam o seu semelhante. A luta é grande, mas Deus está conosco. E se Ele venceu, nós também venceremos. O hino que nós iremos cantar neste momento, Salmo dos Salmos. A bondade do Senhor e a sua misericórdia nos acompanha a todo instante e nos ajudando a nos transformar. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz
conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. E darei ao meu Senhor o seu tão grande amor, pois me fez renascer. Eu não posso entender, nem explicar ao milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou Obrigado, Senhor. Obrigado por demonstrar o teu grande amor, infinito amor lá na cruz do Calvário. Possamos constantemente buscar, refletir sobre esse tão grande amor, para que o nosso coração seja regenerado, seja transformado por essa maravilhosa graça. Ajude-nos, Senhor, a sermos verdadeiramente cristãos. Não somente uma forma de piedade, mas cristãos poderosos em boas obras. Ajude-nos a ser bondosos, amáveis, respeitadores, gentis. Nos ajude a transmitir, através dessas virtudes, a luz que reflete do teu trono. Nos ajude a compreender a grande missão que o Senhor nos outorgou. O Senhor nos concedeu poder para lutar, para guerrear contra as forças das trevas. E o Espírito Santo não se afaste de nós e possamos ter a certeza que até a consumação dos séculos o Senhor estará conosco. Continue, Senhor, por favor, nos conduzindo ao arrependimento, nos chamando à responsabilidade. Possamos nós diariamente confessar nossos pecados, ainda nesse tempo de graça, e nos render completamente aos teus pés. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Um bom restante de sábado a todos, irmãos, e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.